Olá galera, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui com mais um vídeo desta série sobre espelhos esféricos. O vídeo de hoje fala sobre a anatomia dos espelhos esféricos, ou seja, o que compõe o espelho esférico, quais são as partes importantes dele, tudo bem? Então, vamos lá. Ver, o que é um espelho esférico? Tá? Então, um espelho esférico é uma superfície que foi retirada de uma esfera. Então, eu peguei e fiz um corte numa esfera e eu tenho o que nós chamamos de calota. Não é isso? São as calotas esféricas aqui. Então, essas são as calotas, não é isso? Que nós chamávamos lá, no vídeo anterior nós vimos isso. São as calotas esféricas aqui. E se elas forem espelhadas, elas podem formar um espelho esférico. Tá? Se a parte de fora da calota for espelhada, nós teremos o que nós chamamos de espelho convexo. Mas se a parte espelhada for a parte interna dessa calota, nós teremos o que nós chamamos de espelho côncavo. Tudo bem? Então, só para lembrar, podemos prosseguir. Bom, essa é uma parte muito importante, porque muitas vezes a gente não entende que aquilo que a gente representa nos exercícios, nos desenhos, nas representações dos espelhos esféricos, na verdade, é uma representação bidimensional, ou seja, 2D. Só que um espelho esférico é um objeto que ele não é bidimensional, ele é tridimensional. Então é muito importante que a gente entenda certinho do que a gente está falando. Bom, então vamos lá, vamos começar com o nosso processo de criação aqui de um espelho esférico. A gente vai pegar aqui então uma superfície, não uma esfera, uma superfície esférica, e nós vamos fazer um corte, nós vamos cortar ao meio, assim como nós cortamos uma laranja, por exemplo. Bom, ao fazer esse corte, nós vamos obter o que nós chamamos de calota, uma calota esférica, tudo bem? Bom, agora o que a gente vai fazer com essa calota? Tá? Então, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai fazer mais um corte nela. Bom, a gente vai fazer um corte nessa calota e esse corte que a gente vai fazer não vai ser mais um corte nesta direção, vai ser um corte nesta direção, ou seja, um corte transversal à base dessa calota. Tudo bem? Bom, ao fazermos isso, a gente vai obter essa figura aí. Então, olha, dá para ver que aqui eu ainda não separei essas duas partes desse corte, tá? Então, dá para ver a parte de trás e a parte da frente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou tirar aquela parte da frente, obtendo, então, somente aquela parte de trás. Então, é como se eu estivesse olhando ela de lado. Então, aquela minha calota, eu fiz um corte, abri, e é como se eu estivesse olhando parte dela. Então, eu estou olhando ela dessa forma e eu vou poder pegar essa aqui e trabalhar com ela, olha. Então, na verdade, quando a gente olha isso, a gente está pensando numa calota, tá? Que eu tirei uma parte e eu estou olhando de lado o que está acontecendo com ela. Tudo bem? Então, é muito importante que a gente entenda que esse desenho, essa representação, esse arco que nós fazemos, ele serve para dizer que é uma parte de uma calota. É como se eu estivesse olhando a calota de lado, não é isso? Então, peguei a calota, cortei, não é isso? Então, eu estou olhando o que está acontecendo com essa calota numa outra perspectiva. Vai ficar um pouquinho mais claro no próximo vídeo, no próximo slide aqui que a gente vai trabalhar, tudo bem? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Bom, anatomia do espelho esférico. Então, olha só, é importante que a gente entenda que isso, na verdade, é uma parte de uma calota. Eu estou olhando uma parte só de uma calota. Professor, para ficar mais claro, como é que a gente pode pensar isso? Bom, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto central aqui, ó, é o que nós chamamos de vértice, tudo bem? Então, vértice é esse ponto central da calota, tá? Então, esse ponto central da calota aqui, esse ponto central, a gente vai poder voltar lá naquele outro slide e olhar ele com um pouquinho mais de calma. É como se a gente estivesse pegando aqui, por exemplo, tá? E marcando um ponto aqui bem no topo dessa calota, bem no centro dela, tá?
bem no centro dessa calota. E a partir do centro dessa calota, então, a partir do centro dessa calota, então, ou melhor ainda, né? Então, podemos aí pensar, no centro dessa calota eu vou fazer assim, ó. Eu vou traçar uma reta. Essa reta que eu vou traçar, ela tem o objetivo de mostrar para mim, tá? Tem o objetivo de mostrar para mim o eixo que passa pelo centro dessa calota. Então, eu estou falando disso, ó. Então, é como se eu estivesse observando o seguinte, olha. Então, imaginem, tá? Então, imaginem que essa parte aqui, ó, é o eixo, não é isso? Central, é o eixo principal, tá? O eixo principal, então aqui, principal, que está passando pelo centro aqui. Então, esse ponto aqui é o que nós chamamos de vértice. Então, na verdade, é esse ponto aqui, tá? Então, eu tenho essa representação. Então, é como se eu estivesse olhando uma parte dessa conchinha, a parte mais funda da conchinha, é o vértice. Bom, que outros pontos eu tenho e quais outras informações importantes? Eu tenho que, além do vértice, eu tenho esse eixo principal, que é essa reta que passa pelo centro da calota, bem pelo centro da calota, e nós temos outros dois pontos. Além do vértice, que nós já estamos aqui, já marcamos aqui pela letra V, nós temos o foco e o centro de curvatura. O foco, nas aulas anteriores, a gente viu que os raios de luz que chegavam paralelos ao eixo principal eram sempre o quê? Encaminhados para essa região, para esse ponto. Então, não importa onde o raio chegasse, tá? Se ele vier paralelo, se ele vir paralelo ao eixo principal, ele vai ser encaminhado para o foco. Era essa região. Nós vimos, e inclusive, isso explica o funcionamento da antena parabólica, como nós vimos. Tá bom? Bom, então, só para vocês terem noção, o foco e o centro de curvatura. Tá? É interessante a gente observar que quando a gente fala centro de curvatura, às vezes as pessoas pensam, bom, mas se é uma curvatura, centro de curvatura, ele tem que ser uma curva, um raio, né? Deve ter o quê? Uma circunferência. E às vezes a pessoa não enxerga a circunferência. Bom, então para isso eu vou trazer aqui uma circunferência e vou colocar aqui em cima desse espelho. Então, é como se esse espelho, na verdade, fizesse parte de uma circunferência. Logo, o centro da circunferência está aqui. Tá? Então, apesar da circunferência não estar representada na figura, nós temos aqui, nós conseguimos observar que apesar disso, né, apesar dessa circunferência não estar desenhada, ela está aqui. Ó. Então, ela está aqui, a circunferência ela existe, só que a gente não desenha a circunferência, a gente desenha só o quê? Somente o espelho. Então, o espelho está aqui, a circunferência ela está aqui, sabe que ela está escondida, né? Não está visível aqui, mas ela existe. Então, é como se o espelho, por ser esférico, faz parte de uma esfera, ou seja, num corte transversal vai fazer parte de uma circunferência. Tá? Então, eu tenho aqui esses elementos que são muito importantes para você entender a anatomia do espelho esférico. Bom, o vértice, que é o ponto central da calota, o eixo principal, que é a reta que passa por esse ponto, e eu tenho ali o foco e o centro. O foco, sendo aquele ponto para onde são encaminhados todos os raios de luz que virem paralelos, né? Aqueles que chegarem paralelos ao eixo principal, todos vão ser encaminhados para essa posição. E o C, que é o centro de curvatura, que é como se eu pensasse que existisse aqui, que exista, né? Na verdade, uma circunferência da qual esse espelho participa. Tudo bem? Então, nós temos isso. Bom, uma coisa muito interessante da gente observar, uma informação muito interessante da gente observar é que existe uma relação entre essa distância, tudo bem? Essa distância aqui que a gente chama de distância focal, tudo bem? E essa distância aqui, que é a distância entre o centro de curvatura, ou seja, o centro da circunferência, e a extremidade dela, que é a borda, não é? Então,
como a gente pode voltar lá naquela figura e observar que se eu tenho aqui uma situação em que eu percebo que isso é uma circunferência, eu percebo que a distância, não é? Percebo que a distância entre o centro de curvatura e o vértice é o próprio raio da circunferência, não é isso? Então, eu vou ter aqui a conclusão que a distância do vértice até o centro de curvatura é o próprio raio dessa circunferência. Tá, então aqui eu tenho pontos importantes. A distância do vértice até o foco, a gente vai chamar de distância focal. E a gente representa pela letra F. Então, distância focal. E a distância do vértice até o centro de curvatura, a gente vai chamar de raio de curvatura, ou simplesmente raio. Não é isso? Então, raio de curvatura. Ótimo. Professor, e eu estou notando aqui que essa parte de trás aqui, ó, do espelho aqui, ó, essa parte tem uns risquinhos. O que significam esses risquinhos, né? Esses risquinhos, eles indicam uma coisa para mim. O que eles indicam? Esses risquinhos, eles indicam qual é a parte que é espelhada e qual é a parte que não é espelhada. Então, se eu observar aqui essa figura, quando eu observo essa figura, né, eu vou perceber que existem esses risquinhos aqui. Ó. Isso indica para mim que essa é a parte de trás. Tudo bem? É a parte de trás do espelho. Então, como é a parte de trás do espelho, não é a parte que é espelhada. Então, essa parte aqui é a parte da frente. Então, é a parte espelhada. É a parte da frente, é a parte a qual você está olhando. É a parte espelhada do espelho. Então, quer dizer, toda vez que você vir esses risquinhos aqui, você já vai saber que não é a parte espelhada, é a parte de trás do espelho. Tudo bem? Então, recapitulando, nós temos o vértice, o foco e o centro, que são 3 pontos importantes que estão sobre o eixo principal. Tudo bem? Sabemos que esses risquinhos indicam qual é a parte de trás e qual é a parte da frente. E, além disso, sabemos que existe uma distância que a gente chama de distância focal e uma distância que a gente chama de raio da circunferência. E uma informação extremamente importante é que existe uma relação entre esse tamanho e este outro tamanho, qual que vocês já podem até imaginar. A distância focal, ela é exatamente a metade do raio da circunferência. E isso é ótimo para a gente, porque uma vez que a gente sabe qual é o raio da circunferência, a gente vai saber qual é a distância focal desse nosso espelho e vice-versa. Bom, aqui do lado eu tenho uma imagem mostrando uma possível representação, na verdade, 2 possíveis representações de um espelho côncavo e de um espelho convexo. Notem que aqui a pessoa está olhando para a parte espelhada, tudo bem? Então, ó, a parte espelhada daqui. Como é que eu sei que é a parte espelhada, professor? Eu sei porque tem os risquinhos atrás. Esses risquinhos indicam que essa é a parte de trás do espelho. Uma outra representação, ao invés de fazer essa curva toda, eu faço uma curva menos acentuada e coloco apenas alguns risquinhos. Notem que o de baixo, o espelho convexo, aqui eu estou olhando para a parte espelhada. Como é que eu sei, professor? Porque, olha, os risquinhos estão na parte de trás. Tá, posso representar isso também dessa outra maneira. Bom, então, aqui nós temos essas 2 representações, do espelho côncavo e convexo. Agora, isso está em 3D. Essa já está em 2D, em 2 dimensões. Então, quando você vira essa curvinha, você já sabe que trata-se de um espelho côncavo ou convexo, dependendo de qual vai ser a parte espelhada ali. Bom, a gente também precisa falar de uma coisa muito interessante, que é o raio dessa circunferência. Notem que aqui eu coloquei diversas circunferências com raios diferentes sobre esse plano cartesiano. E qual é o meu objetivo com isso? O meu objetivo é que você perceba que quando eu tenho aqui
um raio menor, eu vou ter uma curva mais fechada. Quando eu tenho um raio de curvatura maior, eu tenho uma curva mais aberta. Para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte. Imaginem que eu pegue aqui essa circunferência e traga ela para cá. Encoste nessa circunferência maior. Percebam a diferença entre essa curva feita pela circunferência menor e a curva que eu faria se eu fizesse sobre a circunferência maior. Vou pegar mais uma para ficar um pouquinho mais fácil da gente identificar isso aí. Tá? Então, agora imagine que eu faça isso em todas essas outras circunferências, que eu resolvo pegar essas circunferências e deslocar elas todas para o lado para ver como é que elas são em relação a essa curva que ela vai formar. Bom, para agilizar um processo, eu já fiz isso e pintei de cores diferentes. Notem que aqui a curva menor, de menor raio, todas elas são tangentes, ou seja, elas se encostam, elas se tocam nesse ponto, e a curva de raio maior. Percebam que quanto maior for o raio da circunferência, não é isso? A gente vai ter um espelho, vamos dizer assim, maior. Tudo bem? Então, maior o raio, maior é o espelho que a gente vai obter, porque ele está sendo fabricado a partir de uma calota maior. Tudo bem? Então, isso é muito importante que a gente note. Então, enquanto aqui nessa circunferência, o raio da circunferência seria nessa posição, nessa distância aqui, o centro da circunferência, para essa circunferência maior, o raio seria diferente, seria tudo isso aqui. Tudo bem? Então, é importante a gente pensar nisso também. Por quê, professor? É importante porque eu posso pegar aqui e observar o seguinte. Quando a gente tem aqui uma circunferência, não é? Quando eu tenho uma circunferência maior ou uma menor, a circunferência de raio maior, ela está mais próxima de uma representação de uma reta do que a circunferência menor. Então, percebam que a circunferência de raio maior, ela está cada vez, quando o raio for cada vez maior, ela vai ser o quê? Vai ser mais próxima dessa reta. E isso é importante para a gente entender um outro tipo de representação. E que representação é essa, né? Que representação que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês um outro tipo de representação. Nós podemos representar aqui os espelhos de diversas maneiras. Como nós vimos, podemos fazer uma curva bem acentuada e encher de risquinhos para dizer que é a parte traseira. Nós podemos fazer uma curva menos acentuada e apenas alguns risquinhos. E vocês verão que em alguns exercícios você vai perceber que é quase uma reta e ele vai fazer só isso aqui, ó, uma curvinha. Então, mesmo que seja uma reta, parecido com uma reta, na verdade ele está representando ou uma circunferência, não é, com um raio muito grande, ou ele está olhando próximo dessa região. Ele está olhando nessa região mais próxima do vértice, que é quase como se fosse uma reta. Tudo bem? Então, eu resolvi colocar isso para vocês, para que vocês também não confundam isso, né? Não observem lá essa representação e falem, pô, professor, mas não é um espelho esférico, então aqui é uma reta, tá? Então, por esse motivo. Centro, vértice, foco, o raio principal, a distância focal, o raio da circunferência, as formas como eu posso representar e, principalmente, que a distância focal é metade do tamanho do raio da circunferência. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.